Antes de entrar na proposta deste nosso encontro, Miolo de Pote, saúdo a professora doutora Daniele Barbosa Bezerra, que descansa das férias docentes, viajando por algum lugar deste mundo. Desejo-lhe uma boa viagem, um bom descanso e que a partir de janeiro estejamos juntos aqui no nosso Miolo de Pote. E também me solidarizo com um profundo afeto e respeito com o professor, meu amigo Alisson Mascaro, professor respeitado da USP, escritor, palestrante, entrevistado, que dá grandes contribuições na compreensão da realidade dialética do capitalismo brasileiro e mundial. Sou muito agradecido ao professor Alisson Mascaro e respeitosamente me solidarizo com ele frente à perseguição que ele sofre por parte de grupos covardes, sites, e-mails, contas subterrâneas, porânicas, sujas, que agem no sentido de cancelar a reputação do professor Alisson Mascaro e ardendo de desejo de cancelar a ele mesmo. Abraços, professor Alisson Mascaro, solidariedade, força aí na resistência, na busca da justiça e de reparo dos grandes males que tentam lhe causar. Seja forte, companheiro. Resista, enfrente essa turba de fascistas destruidores. Pois bem, aí vai o ano 2024 para as cucuias, através do qual o nosso povo resiste, nosso povo acumula lições, o nosso povo busca compreender a realidade para, assim, lutar com mais organização, com mais consequências. Mas, no final do ano, a turminha dos abraços, do vai com Deus, do fique em paz, do Feliz Natal, do próspero Ano Novo, aí festeja, compra, consome, enche as ruas com seus automóveis em busca dos maiores supermercados, dos melhores preços. A turminha aí só quer se dar bem, consumir, dar presentes, receber presentes, fazer festas, agora pronta para participar dos fogos de artifícios, e assim a turminha festeja, 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 sem levantar um ponto essencial em tudo isso. Sobre os entraves, sobre os obstáculos e quem obstaculiza o desenvolvimento maior do nosso país, que ultrapassa a felicitações de Natal, de Feliz Ano Novo, que assim como está, não significa absolutamente nada, que ultrapassa a necessidade de virarmos uma etapa cruel do nosso país para avançarmos com mais desenvolvimento permanente, para festejarmos sempre, o ano inteiro, todas as datas, sermos felizes, sermos bem-aventurados. E que obstáculo é esse? Este obstáculo que impede o país de se desenvolver, este obstáculo que entulha os caminhos do Brasil com manipulação do dólar, como nós vimos,
com manipulação dos juros do Brasil, com manipulação do Tesouro Nacional, com roubo do orçamento PIX, orçamento secreto, enfim, esse país, com esta mídia que aí está, como já vimos dizendo desde há muito tempo, é manipulado por uma grande força. Esta é a força conservadora. Aquela mesma força, aquela mesma classe, aquela mesma elite que, afinal, não passa festas de Natal, que para ela Natal nem existe, e nem a transposição de ano, que também não tem a menor importância, não passa no Brasil. Esse negócio de conhecer Foz do Iguaçu, de conhecer Salvador, de visitar os pontos turísticos mais novos, mais nobres e mais históricos, como Recife, como Pernambuco, enfim, isso é coisa para pobre, isso é coisa para trabalhador e trabalhadora que tem pouco dinheiro, que não se hospeda em Miami, não se hospeda em Bariloche, que a Globo chama de Bariloche, não se hospeda nos pontos mais altos e turísticos, livres de quaisquer crises climáticas. Isso é para pobre, porque a elite não passa no Brasil, não conhece o Brasil, nunca visitou esses pontos mencionados e tantos outros no nosso país, porque esta elite se diz conservadora. Esta elite se diz defensora da família. Esta elite se diz defensora da liberdade. Esta elite se diz defensora dos maiores valores da pátria. Mas que é só discurso, que é só falatório. Esta elite nos deu de presente, não agora em 2024, e de presente aqui a palavra entre aspas, evidentemente, nos deu de presente desde 1500, nos dá de presente o quê? Lixo, mensalão, lava-jato, golpes de Estado, o partido União Brasil. É isso que esta elite dá, essa elite conservadora, que conserva de verdade os seus privilégios, que conserva no fundo sempre, é o acúmulo de lucros, que conserva o poder de 1% mandar nesse país, mandar e desmandar, governar esse país, desgovernar esse país. Esta elite que tem como fachadas bobos da corte, como Fernando Collor de Mello, como Jair Bolsonaro, como o vampirão Michel Temer, como Jânio Quadros, como o generaleco, esse que está preso, Braga Neto, como os governadores Caiado, Zema, Eduardo Leite, o governador de Santa Catarina, que nem o nome lembro, tão insignificante que é, como o governador de São Paulo, o seu Freitas, e tantos outros manipulados, bolsos entulhados de dinheiro desta elite que manda e desmanda nos seus fantoches, nos seus presidentes e governadores, prefeitos, vereadores, vereadoras, deputados, deputadas estaduais, deputados federais, deputadas, senadores, senadoras, todos fazendo o joguinho destes tais conservadores. Fachada para a elite do atraso, para a elite cruel, para a elite desumana, para a elite egoísta. Então o que ela nos deu? Nos deu o lixo, e juntamente com o lixo, o rei do lixo. Afinal, o lixo aqui não tem que ser pouco, tem que ter rei, tem que ter um reinado, tem que ter um império. E o dono do título é o seu Marcos Moura,
que integra o diretório nacional do partido desta elite conservadora, o maior dos partidos dessa elite conservadora, embora tenha outros, como o PL, como o PP, como... enfim, esses partidos todos que são o mesmo partido que sustenta politicamente esta elite no poder. Distinga-se poder e governo. O governo é uma coisa, o poder que está por detrás e que manda é o da elite reacionária, conservadora, hipócrita e egoísta. Pois é, então esta elite nos deu o lixo e o seu rei, Marcos Moura, a quem ela desprezará logo que for encontrada, logo que se descobrirem os laços por detrás do lixo que o rei do lixo transformou em contratos com a prefeitura de Salvador e com tantas prefeituras de todo o país. O reizinho está aí, o seu Marco Moura. É o que nos dá a elite, usando os lixos hospitalares, usando os lixos familiares, os lixos privados, os lixos empresariais, os lixos mais agressivos, intoxicantes, como negócio, para vender projetos e sobrefaturar os ditos serviços prestados às prefeituras dominadas pelos seus fantoches. É o que a elite nos dá. Lixo como meio de roubo e de assalto. É isso que os conservadores, aqueles que costumam fazer seus planejamentos em maçonarias, ou então em sacristias das igrejas católicas romanas conservadoras, ou então nas casas dos pastores e pastoras que mandam e desmandam na fé, na religiosidade inocente de amplos setores do povo brasileiro. Esta elite costuma se reunir em lugares muitas vezes distantes do alcance da visão do povo brasileiro. Esta elite nos deu lixo, nos dá muito lixo, desde que aqui chegou Pedro Álvares Cabral. Esta elite vem nos acumulando de lixo, lixo da escravidão, o lixo da colonização, o lixo da religião imposta, o lixo dos que rezavam para que os pobres se abrissem mão e não se importassem com as riquezas desse mundo enquanto eles acumulavam todas as riquezas. Esta é uma doação, entre aspas, da elite dita conservadora, que domina o Congresso Nacional, que chantageia o governo federal, que compra juízes e dá festas para eles, como aconteceu em Santa Catarina, com o velho da van dando dinheiro e festas regadas a comidas caríssimas e a vinhos importados. Entre os abracinhos que nos damos, de felicitações de Natal e de fim de ano, todas essas etiquetas absolutamente vazias, temos no pacote o mensalão. E sabemos o que o mensalão fez contra nós, liquidando com as nossas empresas, roubando a economia nacional, criando uma justiça falsa para perseguir, impondo sobre nós o lawfare, como vem acontecendo com o professor Mascaro, que eu acabei de mencionar em solidariedade no início da nossa fala. É isso que é esta elite do atraso, como diz o sociólogo Josué Souza, a elite do atraso nos deu o mensalão, nos deu a Lava Jato, nos deu o Sérgio Moro, nos deu Deltan Dallagnol. Esses cabras malandros, golpistas, criminosos, que um dia serão presos e abandonados pelos ditos conservadores, que desejam Feliz Natal, que desejam Ano
novo, que de novo não tem nada, é apenas uma repetição eterna do calendário, uma mudança de números, deseja um ano próspero, mas que essa prosperidade se acumule nas mãos desta elite dita conservadora. Essa elite nos deu golpes. Quando começa a se pensar, se falar e planejar partilha dos bens, do petróleo, dos bens, das riquezas do subsolo brasileiro, essa elite dá golpe. Como fizeram contra a presidenta Dilma. E nos deram no seu lugar o vampirão Michel Temer com aquela cara de guarda de cemitério. Nos dando uma plataforma de destruição de direitos sem igual na história brasileira. É isso que a nossa elite dá. É isso que os conservadores oferecem ao povo brasileiro, debaixo de muito maus tratos e crueldade. Golpes. Muitos golpes. Sucessivos golpes. Como deu agora com as pressões que fez sobre a tal de reforma fiscal. Botou lá dentro da reforma fiscal mais golpes. Golpes contra a economia nacional, golpes contra o desenvolvimento nacional, golpes contra a justiça econômica, a justiça social. É isso que a elite nos dá, porque senão nós não festejaríamos só no final do ano, cansados, querendo escapar de toda essa pressão anual que nos atinge de opressão, de maus tratos nas empresas, de perseguições, de identitarismos divisionistas, de discriminações, uma série de coisas, como subprodutos tóxicos da elite dita conservadora. E, finalmente, porque a lista é grande e precisa de muita paciência para voltarmos ao assunto que é fértil, das denúncias contra esta elite. A União Brasil, esse partido que é uma junção de lixos dados pela elite, que vem desde o Partido Democratas. Ora, que Democratas é esse que tem Ronaldo Caiado, esse fazendeiro, que está em maus lençóis também com o rei do lixo, com o lixo das prefeituras, dos estados. E esse partido vem do Democratas, que era uma junção do agronegócio, uma junção de banqueiros, uma junção de altos dignatários da indústria brasileira, do comércio brasileiro, do comércio internacional, dos interesses internacionais. Mas esse Partido Democratas já vinha lá do PFL, que era um ramo da ditadura militar, um ramo da Arena. É de lá que vem a União Brasil, arrastando todos aqueles golpistas de permanente armas prontas a serem engatilhadas contra o povo brasileiro. É de lá que vem a União Brasil, que de união não tem nada. Nada, absolutamente nada, porque se dividem agora, brigam uns com os outros, golpeiam uns aos outros, se traem uns aos outros. Coisa bem da elite mesmo, conservadora, cada um querendo se conservar, cada um querendo conservar aquilo que rouba do povo brasileiro. Esse partido, União Brasil, não tem nada de Brasil, tem de altos negócios, de altas propinas, de altos roubos do Estado brasileiro e suas unidades federativas. Isto que é Brasil para eles. Brasil para eles é uma coisa que tem que ser propriedade deles. Brasil país não existe. Brasil nação independente, soberana, não existe. Quem quer ser independente do Brasil país são eles. Eles querem ser independentes. Eles fazem de tudo para serem independentes e passarem por cima do Brasil. Coisa que fazem permanentemente, não só nos seus helicópteros, nos seus jatos particulares, e até nas suas aeronaves intersiderais, espaciais, eles passam por cima do Brasil a todo momento, cada vez que atropelam os direitos salariais da classe trabalhadora,
a cada vez que atropelam com o aumento dos juros para que eles acumulem ainda mais, a cada vez que atropelam o desenvolvimento nacional independente, capaz de tornar o Brasil um agente importante, um sujeito nos negócios internacionais. Cada vez que eles atropelam tudo isso, eles querem independência para eles e não nacional. Independência que nós conquistaremos ainda, que o povo brasileiro conquistará, que o Brasil real do povo brasileiro conquistará, mesmo contra a vontade desses farsantes que juram amar a Deus sobre todas as coisas, que juram defender a família e todas as coisas. Não há família que mais brigue, mais interesseira, mais egoísta do que eles, do que as famílias deles. Eles que juram defender a liberdade, mas querem a liberdade de empresa, a liberdade liberal, a liberdade para tratar dos grandes negócios deles contra os negócios populares. É isso que eles defendem, mas mascaradamente são aquilo que Darcy Ribeiro disse ao escrever: nós temos uma das elites mais opulentas, antissociais e conservadoras do mundo. É isso que o grande antropólogo entende e nos ensina sobre esta elite. Ela é opulenta, ela é egoísta, ela não tem sensibilidade com as amarguras do povo brasileiro, desde que os seus negócios, seus interesses sejam o jogo maior, com seus próprios goleiros e os seus próprios atacantes. São eles que querem sempre mandar, porque a opulência é a sua alma, a opulência é o resumo dos seus valores, a opulência é constituída em escada para subirem cada vez mais em cima dos nossos cadáveres, do nosso povo que passa fome. E Darcy Ribeiro continua dizendo em outro momento: não há lugar melhor para fazer um país do que este, no Brasil. Mas o Brasil tem uma classe dominante ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente. É o que eu disse lá mais atrás. Não deixa, propositadamente, não permite ao país o desenvolvimento. Ou como também denuncia o professor sociólogo que eu tive a honra de entrevistar aqui no nosso canal, Gessé Souza, no seu livro A Elite do Atraso. Esta elite, estes conservadores, tudo fazem para manter o Brasil no atraso, o Brasil na pobreza, o Brasil no não desfrute dos bens que deveriam ser para todos e de todos, o Brasil não desfrutando das próprias riquezas produzidas pelo seu povo. Esta é a elite do atraso que mantém o nosso país atrasado. Então, não nos iludamos, não nos permitamos enganar com abracinhos de Feliz Natal e próspero Ano Novo, porque essas coisas só podem acontecer quando, na verdade, o nosso povo se desfizer desses conservadores, se der de ombros e fazer descer de suas costas esta elite absolutamente cruel, danosa aos interesses populares e nacionais. Quando nós resolvemos fazer a nossa revolução e colocarmos o nosso povo para cima no assumimento do Estado roubado, do Estado enganado, do Estado usado para os interesses medíocres, azedos, perversos desta elite cruel. Isto é uma questão muito séria que aqui a gente leva em conta como revolução, justiça e paz. Venceremos!